para falar da operação da Polícia Federal Carne Fraca e os reflexos também, né, Prisco? Exato. Aqui em Santa Catarina. Isso mesmo, Ildiane, estamos, para nossa satisfação e honra, recebendo a visita do deputado estadual Moacir Sopelsa, ex-prefeito de Concórdia, um profundo conhecedor das raízes do oeste catarinense e da agroindústria, hoje secretário da Agricultura de Santa Catarina. Secretário, satisfação tê-lo aqui. Gerou aí um impacto muito grande essa divulgação toda, né, secretário? Boa tarde. Sem dúvida, Prisco. Boa tarde a você, boa tarde a todos os telespectadores. É um prazer estar aqui. Satisfação é nossa. E agora, como reconstruir isso? Porque o impacto e os reflexos são não só no país, mas especialmente no exterior, né? Exatamente. O que nós precisamos fazer? Primeiro, Prisco, nós temos que ter consciência de garantir a qualidade dos alimentos que são oferecidos para o consumidor. Então, o governo do Estado, nosso governador, tem todo o empenho para que se melhore cada vez mais e se dê apoio a toda a fiscalização necessária para produzir um bom alimento. Até porque nenhum dos fiscais que foram flagrados são de Santa Catarina. Não. Né? E de Santa Catarina não tem nenhuma empresa que produzia carne que também foi alcançada pela Polícia Federal. Apenas em Jaraguá do Sul, uma empresa que trazia a carne do Paraná. E que é filial de uma empresa paranaense. Não é isso? Nós não temos nenhum fiscal em Santa Catarina que nós tenhamos conhecimento envolvido com essa fraude. Nós, há mais de 30 anos, Prisco, não temos nenhum conhecimento de que uma indústria de Santa Catarina tenha tido fraude em seus alimentos. Aliás, nós somos reconhecidos lá fora como um estado de excelência em qualidade, em sanidade animal. Somos auditados todos os meses. A própria semana passada nós tínhamos aqui uma auditoria internacional vendo os nossos produtos e dando crédito à fiscalização que nós temos. Nós continuamos acreditando nos fiscais do Ministério da Agricultura, nós continuamos acreditando nas nossas empresas, por isso nós podemos dar segurança aos nossos consumidores que até este momento os produtos produzidos em Santa Catarina são produtos de qualidade. É um trabalho realizado há muito tempo para ter uma base sólida em Santa Catarina, é um status consolidado. Inclusive o ministro também falando no âmbito nacional, voltou a dizer que o sistema de fiscalização ele é robusto, existe sim uma fiscalização e a Presidência da República divulgou uma nota reforçando a eficiência desse serviço de inspeção federal. E nós em Santa Catarina somos referência nisso. Nós temos 600 plantas aqui em Santa Catarina de produção de carne e nenhuma está sendo questionada. Né? Nenhuma. Nós temos mais de 500 inspecionadas pelo governo do Estado, através da SIDASC, todas elas têm um médico veterinário. Aliás, SIDASC é uma empresa de excelência. Né? E temos todas as inspecionadas pelo Ministério da Agricultura, que nenhuma delas não tiveram nenhuma dúvida sobre os produtos que estão produzindo. Agora, vale a pena mais uma vez dizer, Santa Catarina tem desde a área de produção, desde lá do nosso produtor, até dentro das nossas indústrias, e eu ouvi o Prisco há pouco dizer, nós tivemos fundadores dessas empresas que merecem o nosso respeito. O Plínio Denez, o seu Atílio Fontana, o seu Brandalize, Saúl Brandalize, né? o Paludo na Seara, né? Enfim, essas empresas estão instaladas aqui e nós acreditamos que essas empresas estejam fazendo o seu dever de casa, fazendo um bom produto. E o Diane, antes de chamar os VTs, né, é importante lembrar que Santa Catarina é um estado que tem como característica exatamente o quê? Os seus desbravadores, pô. É Dionísio Freitas, é Santos Guglielmi, é Ingo Ehring, é Atílio Fontana, é Saúl Brandalize, é Artemio Paludo. São pessoas que têm tudo a ver com a história de Santa Catarina. E esse povo precisa ser respeitado pelo trabalho que deixou como legado. A gente continua conversando com o senhor, mas hoje pela manhã nossas equipes também ouviram outras lideranças do setor, por isso a gente volta a conversar ao vivo com a nossa repórter Camila Levin, né, Camila? Isso mesmo, Ildiane, eu fui atrás então dessas lideranças aqui do nosso estado que tem uma participação ativa na venda de carnes, principalmente no setor de frango e também da carne suína.
O que vem acontecendo é um grande medo em todas essas instituições de como vai se repercutir a partir de agora esta operação, principalmente porque o Estado tem uma forte política de exportações. Para a gente ter uma noção, 30% de todas as vendas de carne aqui do Estado são para o mercado externo. Isso significa que boa parte de tudo que é vendido e de toda a receita do Estado que vem crescendo é apenas para a exportação. O que acontece é que neste ano havia tido um aumento muito grande nisso. Os produtores estavam muito felizes, investindo e crescendo nessa área. Houve um aumento de 36% na exportação do frango e 38% na carne suína. Por isso, o Sindicarnes, que é responsável por grandes indústrias do setor, como JBS, BRF, Aurora e a Pamplona, afirmam que vão começar então uma campanha para tentar conscientizar, explicar como funciona realmente esse processo das carnes e, mais uma vez, reafirmam que todo o processo é extremamente confiável. A FEASC, que é a Federação de Agricultores do Estado de Santa Catarina, também se manifestou e também está temendo quais vão ser os resultados daqui para frente. Dá uma olhada na palavra deles. O primeiro momento foi um estado de choque, porque nós dependemos dessa cadeia. Santa Catarina é o grande produtor de suínos e aves que certamente será assim, terá suas repercussões negativas com o que foi anunciado e constatado. Felizmente, com o passar das horas, está vindo assim, está tomando um pouco melhor conhecimento. E num contingente de 4.837 indústrias que têm a fiscalização do Ministério da Agricultura, apenas 21 é que estão sofrendo efetivamente, foi encontrado algo que desabone a qualidade dos seus produtos. Eu acho que o trabalho da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, sem dúvida é importante para o país, né? Agora, a forma como foi feita nos preocupou muito, porque se nota que os próprios resultados que a Polícia Federal coloca, divulga, nós estamos falando de 20 e poucos frigoríficos, 21 plantas, né? Dentre elas, 3 só com problemas de chegar a interditar, e nós temos um contexto muito maior de produção de carne. Nós temos hoje, o Brasil é reconhecido internacionalmente pela sua qualidade, pelo seu trabalho sanitário, né? E de repente a gente coloca toda essa estrutura de uma forma de insegurança, de preocupação para tanto o consumidor interno como para a exportação. Hoje pela manhã eu conversei com o superintendente do Ministério da Agricultura aqui em Santa Catarina. Ele manteve a mesma postura do governo federal em relação a toda essa situação da divulgação desses dados da Operação Carne Fraca. Muito tranquilo, ele reafirmou que o processo é muito robusto e que existe toda uma cadeia para que qualquer produto saia e chegue à mesa do consumidor. Ele inclusive me passou alguns números. Hoje, atuam no Estado 248 fiscais, que são responsáveis por monitorar 313 empresas que fazem parte do setor tanto frigorífico como do de laticínios. Ele também afirma que todo esse sistema não será alterado, que ele se mantém firme e forte e que todas essas liberações de empresas que vão ter que ser interditadas ou não vão passar agora por um processo específico de fiscalização para que essa situação não volte a acontecer. Veja só. Nos estabelecimentos de abate, a inspeção é permanente, ou seja, nenhuma carcaça, nenhuma víscera passa sem ser olhada, sem ser inspecionada pelos nossos profissionais. Na inspeção periódica, a gente coloca, e também na permanente, a gente coloca a empresa no regime especial de fiscalização, onde se aprofunda essa verificação e onde nada entra e nada sai sem que se passe por análise laboratorial e emissão de laudos. Então, é isso que nos dá a segurança, tá? De executar um serviço que ele é eficiente, efetivo e eficaz de fiscalização.
Aí deu para entender um pouquinho quais são essas etapas que ocorrem no processo de fiscalização. O governo mantém essa postura de tranquilidade e acreditam que a carne de Santa Catarina, inclusive ele me afirmou hoje mais cedo, que é uma das de maior qualidade de todo o estado pelo rigoroso processo em que ela passa para poder chegar até a mesa do consumidor. E o Diane. Obrigada, Camila, pelas informações. Uma boa tarde para você. E neste domingo, ontem, o governador Raimundo Colombo se reuniu com lideranças do setor para falar dos reflexos dessa operação. Nós somos atingidos fortemente por essa denúncia de fiscais que se corromperam, nenhum aqui de Santa Catarina, né? E algumas plantas que produziram produtos que ainda estão sendo checados se respeitavam ou não as normas técnicas. Os nossos aqui em Santa Catarina há um problema a ser investigado, numa pequena unidade de salsicharia em Jaraguá. Todas as outras plantas em Santa Catarina não estão sob investigação. Então, nós temos mais de 600 unidades de produção e uma está sendo investigada, que é uma pequena salsicharia. Agora, o estrago é muito grande, porque nós vendemos para mais de 150 países. Essa notícia correu o mundo inteiro e hoje está sendo questionado toda a qualidade do nosso produto. Me reuni até agora com todos os nossos técnicos, que dão todas as garantias. Em todas as unidades existe de produção, existe o acompanhamento de um profissional, de um médico veterinário, que nos asseguram que todos os consumidores podem ficar tranquilos. Secretário, o senhor participou ontem dessa reunião com o governador e também representantes do segmento, e hoje à tarde, no fim da tarde, uma nova reunião vai acontecer. Exatamente. Hoje o governador reúne no fim da tarde todo o segmento de produção, todo o segmento de industrialização e todas as autoridades que fazem a parte da inspeção. É bom a gente falar que esse setor em Santa Catarina, Prisco, e todos os telespectadores, ele dá 110 mil empregos. Nós somos 18 mil integrados. Se nós formos ver 3 pessoas por integrado, são 150 mil pessoas que vivem dessa atividade. E Santa Catarina tem tido esse cuidado, tem demonstrado, ao longo de todos os anos, a preocupação que nós temos de produzir um produto de qualidade. Por quê, Prisco? Porque ela é uma economia que é importante para o estado de Santa Catarina. Talvez para o Brasil, né? Para o Brasil, mas para nós em Santa Catarina, avicultura, suinocultura, a produção de leite, ela é 18%, 19% da economia do nosso estado. E o desmantelamento dessa base seria, assim, cruel sob o aspecto da arrecadação de Santa Catarina, sem né? dúvida. Talvez a maneira que isso foi colocado deveria ter sido uma maneira diferente, né? Se procurou, da forma que foi feito, ficou a dúvida de que todos estariam, né? Meio que houve uma generalização, nivelando por baixo e colocando na vala comum, né? Isso não é verdade. Tem que haver fiscalização, nós somos favoráveis a isso. Eu acho que a Polícia Federal... Até porque Santa Catarina é um estado de excelência na questão sanitária, né? E nós temos que ter esse cuidado de oferecer um bom produto para nós continuarmos agregando mercados exigentes, mercados importantes, que são os mercados de Santa Catarina. E nossos produtos estão livres de febre aftosa, sem vacinação, é o único estado, com reconhecimento internacional. É o único estado, o investimento que o governo do estado faz nesse setor é muito alto para nós continuar mantendo esse status que te dá a possibilidade de você abrir mercados dos mais exigentes. Eu dizia ali que Santa Catarina é o maior exportador e produtor de suínos e maior exportador, oscilando com o Paraná, e perde só para o Paraná na produção de aves. Exatamente. O secretário tem alguns dados aí a acrescentar, não é, secretário? Exatamente. Nós exportamos, da produção de aves, nós exportamos 43%, 47%, 53% é mercado interno, né? A avicultura dá para o estado de Santa Catarina um movimento de 7,100 bilhões de reais por ano. A suinocultura é outra atividade que dá para a economia de Santa Catarina um volume de 10 bilhões e 700 milhões de reais na economia do estado de Santa Catarina. Então, são duas atividades que nós temos que ter responsabilidade e cobrar dos nossos fiscais que cada vez se tenha um produto de melhor qualidade, com maior segurança, para a gente continuar tendo essa estrutura na economia do estado. Ou seja, resumindo, Diane, são dois segmentos fundamentais para a economia catarinense. E amanhã nós vamos ter também a presença aqui, ao vivo,
do presidente da SIDASC, Inori Barbieri. Tá certo. Secretário, Ok? por enquanto, muito obrigada pela sua presença aqui no SBT Meio-Dia e pelas suas informações. Eu agradeço e quero cumprimentar o SBT pelas informações que está levando a toda a nossa população, que isso dá segurança para o nosso produtor e também para os nossos consumidores. Muito obrigado, Muito secretário. Foi uma obrigada. satisfação, muito grato.